Primeira viagem, eu fui para o norte do Iraque fazer duas coisas. Primeiro, uma reportagem, não sei se vocês ouviram falar, nas mulheres Yazidi. Yazidi é uma minoria religiosa no Iraque e que é muito perseguida pelo Estado Islâmico. O Estado Islâmico, em agosto de 2014, eles invadiram uma cidade que chama Sinjar, no norte do Iraque, que era onde moravam muitos yazidis, escravizou sexualmente mais de 2.000 mulheres. Tem muitas dessas mulheres que continuam no poder dos terroristas, acho que não dá para usar outro nome, e são escravas sexuais até hoje. Eu fui entrevistar algumas dessas mulheres que conseguiram fugir ou foram resgatadas. Isso. Obrigada. A outra matéria que eu fui fazer, eu fui acompanhar os soldados iraquianos curdos, que são os Peshmerga, no fronte. Graças a Deus, não aconteceu nada enquanto nós estávamos lá, nada perto do que o André mostra nesse vídeo, mas nós ficamos lá um dia, 2 dias. Uma coisa que ele falou, eu nas minhas viagens, como eu não sou baseada lá, essa última viagem que foi agora em março, eu fiquei 20 dias. 15, 20 dias é o máximo que um repórter de jornal, de revista consegue. Eu não sei como é que você fazia nas suas viagens, e com certeza, se desse para ficar mais tempo, seria muito, muito melhor. Bom, a primeira viagem então foi essa, norte do Iraque, e fronte ali, perto do avanço, Mossul. O Estado Islâmico tem 2 capitais não oficiais, Mossul no Iraque e Raqqa na Síria. Eu acompanhei os Peshmerga no fronte para Mossul. Depois eu voltei em setembro eu fui para a Síria, para Kobani. Kobani é uma cidade que foi 70% destruída pelo Estado Islâmico, norte da Síria. É muito impressionante, assim, parece imagem da Segunda Guerra Mundial, porque basicamente, bom, eu vou mostrando as fotos que acho que é mais fácil falar. Primeiro, esse casal do meio, essa é a Raushan e esse é o Barza. Esse é um casal, e eu estou escrevendo um livro sobre eles, para a Companhia das Letras. É um casal que são sírios, eles eram refugiados, ela estava refugiada na Rússia, ele na Turquia, eles se conheceram pela internet, pelo Facebook. Começaram a namorar pelo Facebook, foram se conhecer no aeroporto de Istambul, se apaixonaram, casaram e resolveram voltar para a Síria porque as coisas estavam mais calmas. Eles voltaram para a Síria, voltaram para Kobani, que é a cidade dos pais dele. 5 dias depois o Estado Islâmico invadiu. E eles ficaram lá. Durante o cerco do Estado Islâmico foram 4 meses documentando tudo. Eles eram um dos únicos que estavam lá dentro, mandando vídeos, mostrando o que estava acontecendo lá dentro. E aí a foto deles com os soldados, esses soldados, a milícia síria curda, é a YPG, são os homens, e tem uma milícia curda síria que são só mulheres, que é o YPJ. Bom, aqui são eles, durante o cerco, que são eles têm vídeos mais impressionantes do que os do André, se é que isso é possível, mas porque eles são de lá e ficaram 4 meses, etc. Isso é na casa deles. Isso aqui é numa cidade da Síria. Todas as cidades da Síria, eu tive no norte da Síria, né? Você tem, como é que você faz? Uma das coisas que eu queria falar é assim, como é difícil cobrir a guerra da Síria hoje. Por quê? Porque é muito difícil ter acesso aos lados. Você, para cobrir o Estado Islâmico, você tem 2 possibilidades. Ou você consegue relatos de quem está dentro de cidades dominadas pelo Estado Islâmico. Por exemplo, eu entrevistei um professor que mora em Mossul. Isso foi ao longo de 3 meses, por mensagens do Facebook, quando ele conseguia sinal do celular para entrar no Facebook, e ele correndo risco de vida, porque se alguém do Estado Islâmico descobre, essa pessoa é morta. Esse é um jeito. Outro jeito são os civis que estão lá, por exemplo, tem uma organização que chama Raqqa is being slaughtered silently, que são civis que estão em Raqqa e que passam informação para fora. Eles são como repórteres cidadãos sírios, e eles passam esse tipo de informação. Também já fiz matéria com eles. A outra maneira é você entrevistar prisioneiros do Estado Islâmico, que é uma coisa que tem que ser feita com muito cuidado, porque você tem que ter certeza que ele quer falar,
que ele sabe o que ele está fazendo, que ele quer mostrar o rosto, é uma coisa delicada ali de se fazer. Ou você vai cobrir o lado do governo sírio. Só que aí, primeiro que para você conseguir um visto, meio que você vai estar embedded com as forças do Assad. Então, vai ser um lado ali. Por exemplo, teve uma matéria agora no New York Times do cara que acho que foi o primeiro repórter que entrou em Palmira, depois de Palmira ser liberado. Ele foi com o pessoal do Hezbollah. Ou seja, você está meio que embedded com um dos lados. A outra coisa é a seguinte, é uma guerra muito desigual. Então, basicamente, hoje no norte da Síria, você tem vários pedaços. Assim. Você tem um pedaço que está com os curdos, que é relativamente calmo, até que não é. Porque você tem vários ataques suicidas do Estado Islâmico. Agora você teve um choque das forças do Assad com as forças curdas. É instável, mas está muito melhor. Aí você tem as partes que estão sob o domínio do Estado Islâmico, que absolutamente ninguém entra. Pouquíssimos jornalistas entram, né, e muitos foram sequestrados. Aí você tem partes onde é uma confusão, tipo Alepo. Alepo você tem forças de oposição ao Assad, e parte delas é a Al-Nusra, que é um grupo extremista. Você tem forças do Assad. Então, assim, e aí você tem as partes que são mais ou menos, agora eu esqueci, mas mais ou menos 2 milhões de pessoas estão em cidades que são completamente sitiadas. Essas cidades, como Madaya, acho que vocês viram que as pessoas estão morrendo de fome. Nada entra e nada sai. Basicamente, o Assad, a maior parte dessas cidades são sitiadas pelas forças do Assad. Eles estão literalmente matando as pessoas de fome, esperando que as pessoas se rendam. Então, só para mostrar assim, é uma cobertura muito complicada de se fazer. Isso aqui é uma cidade da Síria. Todas as cidades da Síria, no norte da Síria, onde eu estive, tem esses monumentos aos mártires. São as fotos de todos que morreram nas lutas. Isso aqui é Kobani. Esses aqui são os avós do menininho sírio, o Alan Kurdi. Vocês lembram aquele menininho que morreu afogado, que teve a foto? Então, eu estive em Kobani e conversei com os avós. Uma história tristíssima. Os filhos, ele é pai da mãe. A mãe também morreu afogada, junto com os 2 filhos, o Galib e o Alan. E eles contaram, assim, esse avô, eu normalmente, a gente tenta não se envolver, mas eu não conseguia parar de chorar nessa entrevista, porque ele contava, ele ia mostrando os bichinhos de pelúcia do menino, e ele falava assim, olha, eu fiquei aqui na Síria, e tudo bem, eu já fiquei ferido 2 vezes, uma vez num ataque suicida ali no centro, ele mostrava, e outra vez quando jogaram um morteiro, ele mostrou, a casa dele tem um buraco de morteiro, mas a gente está vivo. A minha filha e os meus netos tentaram uma vida melhor e morreram. É uma situação, assim, por isso que quando a gente vê esse acordo que a União Europeia fechou agora com a Turquia, de devolver esses sírios para a Turquia, e eu estive na Turquia, estive em campos de refugiados sírios na Turquia, e eu vi as condições que as pessoas estão morando, de cortar o coração. Isso aqui são as pessoas que se acumulam na fronteira da Síria tentando atravessar para a Turquia. Atravessar legalmente, eles só deixam 50 pessoas por semana, só quem está muito doente ou consegue uma permissão especial. Então, basicamente, as pessoas atravessam pagando coiote. Eu entrevistei um menino de 15 anos que tinha atravessado. Eles atravessam um rio, é inacreditável. Eles atravessam campo minado, rio com perigo de se afogar, isso só para chegar na Turquia, que aí eles vão pagar mais uns 2, 3 mil dólares para o coiote levar eles de bote até alguma das ilhas gregas. Isso aqui é um cemitério que eles fizeram em Kobani, na Síria, é novo, por causa de todas as pessoas que morreram. Isso aqui é Kobani, na Síria. Isso aqui é o hospital de Kobani, na Síria. É o que sobrou do hospital. 70% da cidade foi destruída. Porque o que aconteceu foi o seguinte, o Estado Islâmico invadiu, eles estavam quase dominando a cidade, depois de uns 2 meses, aí os Estados Unidos entraram, porque pensaram, foi um raciocínio assim, se a gente perder Kobani é uma vitória muito grande para o Estado Islâmico. Só que os Estados Unidos, quando entram, eles entram com bombardeios aéreos. Com esses bombardeios aéreos, destruiu a cidade. Assim, não sobrou, o que o Estado Islâmico não destruiu, os Estados Unidos acabaram de destruir. Isso é um fronte das milícias sírias, que é basicamente assim, é completamente precário, vocês não podem nem imaginar. É uma barraca. Isso assim, a gente estava
3 quilômetros de Jarablus, que é uma cidade que está com o Estado Islâmico. Eles têm lá um chazinho, que eles tomam chá, um baralho, várias metralhadoras, os livros do Abdullah Öcalan, que é não sei se vocês já ouviram falar, é o cara do PKK turco, curdo, desculpa, que é a inspiração de todos esses caras, e eles ficam lá, assim, lutando com pouquíssimos recursos. Isso aqui foi a matéria... Deixa eu só dar um recado. Gente, é o seguinte, vou fazer um pedido para todos e todas. Quem tiver